Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tributalks. E hoje, acredito que até mais do que os outros episódios, esse aqui está muito interessante. Eu tenho certeza que vai chamar sua atenção. Vou falar apenas duas palavras aqui para chamar sua atenção. Reforma tributária. Isso tira seu sono ou não? Tira o sono da maioria dos empresários brasileiros. Está tirando o sono. E hoje tem uma novidade. Só que essa novidade eu vou pedir para o meu parceiro aqui, meu parceiro de vida, meu parceiro de trabalho, enfim, o Rafa, falar um pouco para nós sobre a novidade de hoje, sobre a reforma tributária, Rafa. Antes, se você quiser fazer alguma fala, enfim, fica à vontade. O microfone é seu, você sabe. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um Tributalks e essa semana a gente teve uma atualização muito importante em relação à reforma. Todos já esperavam, né? Mas enfim, hoje foi soltado o... Foi solto? Foi mal. Foi divulgado. Isso, melhor. O decreto que regulamenta justamente o IBS e o CBS, né? Então são 620 artigos falando bastante daquilo que a gente está trazendo em vários podcasts nossos, né? Exato. Sobre a questão da cumulatividade plena, sobre a questão de créditos, sobre a questão simples nacional, enfim, tá tudo lá, né? Tá tudo disponível para a gente estudar e trazer as otimizações tributárias em relação a isso. Sabe o que eu acho engraçado, Rafa? Enquanto você está falando aqui, eu estou refletindo, né? Você acabou de falar de 620 artigos, né, que foram divulgados hoje. E sempre o governo vendeu a reforma tributária como uma simplificação, né? E a gente nota que simplificação, eu acho que vai ter transparência. Isso eu já falei aqui, inclusive no podcast. Vai ter transparência, enfim. Mais do que a gente tem hoje. Quando você comprar um produto, você vai saber exatamente quanto você está pagando de imposto ou não. Tudo bem, até aí, ótimo. Só que simplificação, né, o que a gente chama de custo Brasil, talvez daqui 10 anos, 15 anos, a gente veja essa simplificação. Porém, até lá, imagina você analisar 620 artigos a partir de hoje para conseguir tocar a sua empresa, saber aquilo que impacta, aquilo que não impacta, quais são as metodologias, quais são as novas modalidades, enfim, você percebe? Não sei se você tem a mesma impressão do que eu, mas a gente vai passar por um período grande com mais custo Brasil do que a gente já tem hoje. Mas na minha cabeça até virou um cenário irreal a gente pensar nisso, porque o empresário hoje, sei lá, se a gente fala sobre o ICMS, ele também não vai saber, né? Então estão vindo atualizações, mas obviamente ele vai colocar na mão do contador, do advogado tributarista para ele fazer isso. Uhum. Mas assim, se a gente for ver o copo meio cheio em relação à questão da reforma tributária, existem dispositivos ali que de fato são interessantes. Eu acho que até a gente chegar num patamar de fato as empresas terem isso que a reforma está trazendo como uma simplificação, enfim, vai ser um período conturbado. Não tem como ser diferente. Sim. Mas existem pontos ali que são interessantes. A não cumulatividade, ou seja, você nunca vai pagar imposto que já foi pago, teoricamente, em todas as fases da cadeia. Então isso, para mim, é interessante. A questão de como vai funcionar os créditos tributários com a reforma tributária também é interessante. Por exemplo, hoje existe a questão do ICMS. Putz, eu comprei um maquinário. Tá bom, você consegue utilizar o crédito em acho que 48 avos. Hoje não... Quer dizer, com a reforma não vai existir isso.
A partir do momento que você comprou, você pega e já se acredita. Então, dessa forma, você consegue ter muito mais, inclusive, estímulo ao investimento dentro da tua indústria, por exemplo. Você vai comprar um maquinário, não vou ter que ficar 4 anos com ele, tendo ali descontos, enfim. Não. Você comprou, pum, já vai e tal, e já vira um negócio mais dinâmico. Eu vejo isso como uma história. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente está acreditando nessa historinha, tá? Então, repito, a gente vai ver isso talvez daqui 10 anos, né? Porque a reforma tributária vai até 2033. Então, depois que ela foi implementada 100%, depois que todo mundo se adequar, enfim, tal, talvez a gente comece a ver uma realidade como essa que você está dizendo. Porém, até lá, repito aqui, né, infelizmente, eu não gostaria de falar isso que eu estou falando aqui, mas empresas já começaram a quebrar esse ano de 2026 e muitas empresas vão quebrar com a nova reforma tributária em 2027 em diante. Tá? Eu estou falando isso por quê? Porque o nosso país, infelizmente, tem uma cultura de não adequação total às regras tributárias. Essas empresas que não estão regularizadas hoje, provavelmente elas vão quebrar. Por quê? Porque a maioria que não está totalmente regularizada, ela não está por uma questão de, vamos dizer assim, de necessidade. Porque se ela tivesse que pagar todos os tributos, talvez ela não estaria de pé. A partir do momento que entrar a reforma tributária, ela terá que se regularizar. E sabendo que pagando 100% dos tributos, ela não fica de pé, essas empresas todas vão quebrar. E não estou falando de pouquinhas, não. Estou falando de muitas empresas vão quebrar. Né? Então, tem um lado positivo, eu acho, que empresas mais estruturadas, sérias, enfim, que já tem o compliance tributário, elas vão continuar de pé. Só que todas essas outras, cara, esquece. Talvez a gente veja, inclusive, uma outra realidade que a gente não está conseguindo enxergar agora. Você até já trouxe nesse podcast, né? Das empresas trabalharem só com dinheiro, enfim, tal, tentar se desviar um pouco da reforma tributária para sobreviver. Mas isso é o que veremos. Se já tem empresas quebrando hoje, saindo do Brasil hoje, eu não vejo um cenário muito positivo para os próximos 3, 4, 5 anos aí. É uma visão. Eu vejo que pode ser que seja mais difícil. Acho que assim como qualquer desafio que surja, né, acho que vai existir um desafio aí que é a reforma tributária, principalmente para alguns nichos, por exemplo, próprios prestadores de serviço, enfim, alguns nichos, por exemplo, e-commerce, eventualmente, que não tem um controle fiscal bom, enfim. Acho que existem alguns pontos específicos que, putz, se você está no mercado e você está fazendo isso, reveja seus conceitos, né? Mas eu vejo que sempre vão ocorrer desafios, né? Por exemplo, veio uma pandemia aí. Ninguém estava olhando para isso. Empresas quebraram por conta da pandemia? Claro. Com certeza. Empresas vão quebrar com a reforma tributária? Com certeza. Antes da reforma tributária, que é esse ano, existe uma questão de adaptação ali, mas de fato os efeitos da reforma tributária não estão sendo feitos esse ano. Pô, se eu não me engano, foi recorde de recuperações judiciais na história. Sim. Né? Então não está acontecendo nada em relação à reforma. A economia já está complicada. A questão dos juros, né? Então, putz, você pegou alguma dívida lá em 2000 e... Bolinha. Sei lá, 2021. Você tinha uma taxa de juros de 2%, de Hoje 3%. Tá em 15. Aí tá 14,5%, que foi que teve a reunião do Banco Central ontem. Então a gente tá em 14,5%. Então, putz,
você toma um tombo violento. Então sempre vão ocorrer desafios. Acredito que sim, com a reforma vão ter empresas que vão quebrar, sim, de diversos nichos, mas mais tendo maior concentração em alguns nichos específicos. Mas eu vejo que, assim, sendo bem honesto, o empresário brasileiro, por si só, ele já é teimoso. Né? Tem que ser, né? Tipo, ele tá remando contra a maré. O tempo todo. Então, vai ser mais um desafio que ele vai ter, né? Ele teve, sei lá, vamos pegar uma empresa de 10 anos. Pô, quantos desafios já passaram nos últimos 10 anos, né? Espero que fique por mais 10, 15, 20 anos aí, essas empresas que passaram por isso. Mas o ponto é, sempre vão ter desafios. Tá vindo um aí que não pode negligenciar, de fato. Mas o ponto é você ter bons profissionais ao seu lado para justamente passar desse desafio, né? Enquanto isso, vão acontecer muitas outras coisas. Concordo com você. O empresário que está no mercado aí, sei lá, há 20 anos, ele já conseguiu vencer muitos obstáculos, porque os desafios aparecem no ano, sei lá quantas vezes, né? Várias vezes, enfim, vários desafios, seja economia, seja a pandemia foi uma das mais graves que teve, enfim. Mas, com tudo isso, não vou contar minha idade, mas eu vou falar que eu estou no mercado já faz um bom tempo, né? E eu sou do tempo que o empresário, ele falava, ainda não estava na advocacia, tá? Nessa época, mas assim, o empresário, o que ele falava? Eu vou comprar com meia nota, vou vender com meia nota, sem nota, sabe? Então, assim, era muito mais flexível desse ponto de vista, sob esse ponto de vista. E de 2 anos para cá, você também vem acompanhando, porque a gente traz, inclusive, aqui no podcast, várias operações da Receita Federal, várias e várias operações da Receita Federal, onde cada vez mais o governo ele está encurralando o empresário. Todas essas regalias, essas coisas que a gente sabe que não são lícitas, né? Mas mesmo assim aconteciam. Hoje está cada vez mais difícil disso acontecer, né? E eu não estou aqui eu não estou aqui defendendo que deveria continuar acontecendo, não é isso. Mas assim, mais uma vez, é cultura. Então, assim, o brasileiro, ele ainda traz essa cultura de não compliance, não sei o que e tal. E isso vai acabar, cara. Né? Isso vai acabar. Então, assim, pro empresário, por todos os desafios que ele já tem enfrentado, nunca foi um desafio, na minha opinião, um desafio dele com o governo. Foi sempre dele com a economia, dele com uma série de outras coisas, mas não. Agora, você vai perder seu CNPJ. Agora você vai parar de vender. Você percebe? Então, assim, não tem muito para onde correr. Pelo menos eu não enxergo ainda, né, aquilo que eu falei. Talvez nos próximos meses, anos, a gente, brasileiro, é super criativo. A gente vai ver alguns movimentos que a gente não está vendo ainda. Mas, descartando essa possibilidade, cara, eu acho que o empresário nunca passou por um desafio tão grande e igual ele está enfrentando agora a partir de 2026 para frente. Eu vou colocar só um asterisco aí, que sim, eu concordo com tudo isso que você falou, só faria um parênteses em relação a justamente, tem muita empresa no Brasil que funciona da maneira correta também, né? Tem. Eu acho que boa parte disso que você está falando são justamente empresas que, putz, dá um jeito aqui e tal, faz algum malabarismo e tal. E, de fato, essas empresas, elas correm risco, né? São as pequenas empresas. Em relação a reforma, né? Em relação a tudo que vem junto com a reforma. Mas o ponto são essas as empresas que teoricamente estão nessa guerra contra o Estado, contra o governo, né? Sim.
As empresas que já estão regulares hoje, teoricamente, já que explicitamente o governo traz o cenário de que não vamos ter aumento nas alíquotas e tudo mais, tal, teoricamente elas não teriam ônus, elas teriam uma nova forma de fazer a tributação, tal. As empresas de serviço com certeza vão ter um ônus porque muda a forma de apuração e daí obviamente elas têm que correr atrás de uma nova forma, de uma otimização da carga tributária, mas teoricamente as empresas que elas estão em dia com as obrigações fiscais, elas não vão ter muito problema, né? Só que aí entra um detalhe muito importante, Rafa. Concordo também com você, mas assim, eu diria, não tenho a pesquisa aqui, já tive pesquisas, enfim, mas 80% das empresas que seguram a nossa economia, que criam novos empregos, enfim, que movimentam a economia como um todo, são pequenas empresas, cara. Não são as grandes. As grandes são importantes, sim, e tal, mas talvez 20%. 80% cai nisso que eu estou dizendo. São pequenas empresas, empresas que, teoricamente, não são tão estruturadas quanto as grandes. Obviamente, não estou fazendo uma... como que eu posso dizer? Não estou colocando todo mundo nesse mesmo... Barco. Oi? Barco, né? Obviamente que tem empresas pequenas e nós conhecemos várias empresas pequenas que dá gosto de ver, né? O compliance delas, enfim, e tal, muito legal. Mas eu diria para você que é a minoria, né? Muitas empresas, várias empresas, infelizmente ainda trazem aquela cultura do não total compliance, vamos dizer assim. Mas também não vamos ser a página do Thiago Nigro. Eu pego a página do Thiago Nigro porque se você entra no YouTube dele, a página inicial, você fala, meu Deus do céu. Amanhã, eu não tô querendo colocar. Amanhã o mundo acaba. Então, assim, obviamente a gente tem um cenário que ele é preocupante para empresas pequenas, né? Principalmente que não estão regularizadas. Dá tempo de mudar? Porra, dá muito tempo. Dá. Aí eu vou divergir um pouco de você. Não dá muito tempo, cara. A gente está em 2026 e tem tanta coisa para fazer. Se você pega esses 620 artigos de hoje, fala de RP, fala de contratos, fala de crédito tributário, fala uma série de coisas que, assim, quem nesse momento nos ouve e nos assiste, enfim... falar que dá tempo é assim, é melhor tarde do que nunca, mas já passou o time. O time deveria ser janeiro de 2026. Sobre isso de fato a gente diverge. E daí são dois posicionamentos. Cara, eu não vejo um cenário que, putz, se você, por exemplo, ir atrás de um contador, de um advogado, que consiga orientar a tua empresa, que consiga fazer um mapeamento exatamente daquilo que está acontecendo com ela e o que vai acontecer em 2027, cara, eu não vejo um cenário que, puta, a tua empresa ia quebrar, sabe? E daí é questão de visão. Exato. Eu tenho uma visão que dá tempo, dá para ir atrás. Obviamente, se a tua empresa for um Titanic e ele tá com um rombo no casco, provavelmente não vai dar. Então a gente tá falando no fim das contas, a gente está divergindo, mas total depende. Se tiver muito aberto, provavelmente não vai dar tempo de você fazer uma regularização. Agora, Rafael, eu tô... Putz, de fato é um ato falho meu aqui. 10%, 15% das notas fiscais eu não faço emissão. Tá bom, vamos melhorar isso. Acho que não vai ter um impacto tão significativo no teu caixa para você obter esse compliance e tal. Vamos analisar o teu RP. São coisas que dão para, né, dependendo do problema. Você consegue viabilizar isso, você consegue colocar a tua operação de pé. E eu também não tenho nada contra o Thiago Nigro. Acho que inclusive ele faz um trabalho muito bom de quase um clickbait ali no YouTube, justamente para as pessoas se preocuparem.
E nesse cenário eu vejo que as empresas de fato precisam se preocupar com a reforma tributária, mas precisam ter pessoas ao lado que de fato consigam entender, traduzir isso para a linguagem do empresário e para que o empresário entenda realmente como que fica o dia a dia dele. Porque no fim das contas é isso que vai importar para ele. Uhum. Se comparando o Thiago Negro com a nossa página, se na dele fala que o mundo vai acabar amanhã, se dependesse de mim, eu diria que o mundo vai acabar daqui uma semana, sabe? Só que no meu caso, eu não estou fazendo muito clickbait não, de verdade, né? Eu não estou aqui para assustar as pessoas, eu não estou aqui para... Mesmo porque eu não ganho nada com isso. Mas eu estou aqui para alertar as pessoas. E quando eu falo... essa é a minha preocupação, minha real preocupação. Eu quero alertar a maioria dos empresários para que eles vejam esse vídeo, para que eles nos assistam, nos ouçam, enfim, para dar tempo, né? Para que eles de fato consigam se mexer. Porque, Rafa, se a gente estiver falando de um supermercado, um simples supermercado, e ele tiver, vamos colocar aí, 10 mil SKUs, né? A gente está falando de um mercado pequeno, bem pequeno, 10 mil SKUs. Cara, ele tem que ter o RP dele redondo para 2027, sabe? Na verdade, ele tem 90 dias a partir de hoje. Então, 90 dias a partir de hoje. Porque fica obrigatório o destaque do IBS e CBS. Então, você vê. Então, assim, cara, é planejamento. É planejamento. Eu sempre falo, sempre falei aqui, repito, 2026 é planejamento total, né? Não é tipo 2026, a gente ainda tá tranquilo, 2027 a gente vê isso. Não, cara, você tem que treinar a sua equipe, você tem que mudar ERP, você tem que... Vão ter novos campos na nota fiscal, sabe? É muita coisa. Ser empresário assim como eu, você sabe o que a gente precisa fazer no dia a dia. E a gente quase que não tem tempo para fazer, sabe? Então, vai entrar um montão de coisas para fazer ao mesmo tempo, cara, é muito complicado. Então, por isso que eu falo para você que está assistindo aí, minha opinião sincera. Pega esses 3 meses que a gente tem aí, cara, foca nisso, cria uma equipe para trabalhar só nisso para você, para que você não venha ter problemas com o fisco a partir de então. Porque você pode pagar muito a mais, você pode pagar muito a menos. Estou falando a título de tributos. Isso pode te dar um prejuízo assim absurdo no seu caixa, sem falar de precificação, por exemplo, né? Precificação é um dos pontos mais importantes que eu acho. Adianta você vender pra caramba e vender tudo errado? Não. Se tiver setado para o prejuízo, quanto mais vender, mais prejuízo a empresa vai ter. Então, por isso que eu falo, cara, cria uma equipe. Eu acho que não dá para parar toda a empresa para cuidar disso, mas dá para você criar uma equipe de... ia falar de planejamento tributário, mas é praticamente isso, uma equipe tributária para trabalhar para você, ou então contrata um escritório o mais rápido possível, uma contabilidade, enfim, para fazer isso com você, porque você vai ter que participar, com certeza. É isso aí. Né? A atualização é justamente sobre o decreto. Confesso para a audiência, é muita coisa. Eu vou começar a ler hoje. Acho que amanhã cedo eu até para justamente a gente trazer alguns pontos específicos sobre o decreto publicado, algumas coisas que estavam previstas e que não chegaram, ou coisas que não eram previstas e estão lá dentro. Porque com certeza, se você conhece algum tipo de tributarista, se você conhece algum advogado tributarista, enfim, e tiver a oportunidade de conversar com ele um pouquinho sobre o mercado, ele vai falar o seguinte, cara, geralmente são nas maiores mudanças que existem as maiores oportunidades. Então, assim, tem jabuti no meio,
vai ter muita coisa. Quem colocou o jabuti? Aí eu já não sei. Mas vai ter muita coisa aí no meio, vão ter oportunidades, vão ter furadas, vão ter ciladas. Então é muito importante você ter pessoas ao lado que de fato compreendam exatamente essa legislação. E do nosso lado aqui, você pode contar conosco, seja aqui no Tribu Talks, né, nas redes sociais, porque a gente já está muito alinhado com o nosso marketing, né, para soltar posts, vídeos, enfim, né, falando sobre esse tema daqui em diante. Então, se você não me segue ainda no Instagram, a gente vai deixar aqui embaixo o perfil, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, né, onde você nos assiste agora, enfim. Mas esse é um trabalho que a gente já faz há mais de 5 anos, ou quase 5 anos talvez, né? Sempre aumentando nível de consciência. O nível de consciência, o entendimento do empresário, para que ele realmente não caia em ciladas, igual o Rafa falou, né? Nem sempre o empresário ele toma algumas decisões pensando em burlar a legislação, mas é que ele não sabe que não pode fazer determinadas coisas, né? E a gente está aqui para alertar. Esse faz parte da nossa missão, né, Rafa? É isso aí. Mais algum ponto? Não, acho que por hoje é isso. Pessoal do Red Bull, mais uma vez, faço aqui, né, um apelo. Mande Red Bull pra cá, porque chega esse horário, o Rafa tá quase dormindo. Então manda, que é pra gente ficar um pouco mais acordado. Brincadeiras à parte, o Rafa tá ativo a todo momento. Aproveitando, agradecer a Rebeca Silva Advogados Associados, a Rebeca Silva Contabilidade, que faz parte do nosso grupo aqui, as duas empresas, e a empresa Varus, que é do Leandro, que está nos devendo, inclusive, um podcast aqui. Quando ele vem? Não falou ainda? Ele hoje, ele falou que em maio. Ah, é? Vamos então, em maio, o Leandro vai estar aqui, né? E falando sobre finanças pessoais e tal. Se você não segue o cara, segue aí, porque vale muito a pena. Tá bom? E a gente se vê na próxima semana, já com esses 620 artigos mais degustados, enfim, tal, para poder falar para você com mais profundidade sobre alguns temas importantes aí. É isso? É isso aí. Então tá bom. Pessoal, obrigado pela atenção. Se você não assina nosso canal, assine aí. Coloque nos comentários o que você está achando dos episódios, temas para novos episódios, enfim. E não esqueça, manda esse vídeo aqui para todos os seus amigos empresários, tá certo? Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, valeu! Valeu!